E aí, delícias! Como é que vocês estão? Bora, vem comigo. Vamos olhar o mental da tua pessoa amada em relação a você hoje? Vem descobrir. E aí, lindeusos e lindeusas! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas novamente. A casa é nossa, o canal é nosso. Para quem já tá aqui comigo, já pega logo um beijo instalado, já pega um cheiro no cangote. E para você que tá chegando agora, errou de planeta, despencou do paraquedas, caiu da vassoura, do aspirador de pó, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A casa é nosso, o canal é nosso. Para quem não me conhece, meu nome é Eliséia, sou sacerdotisa e bruxa. Sejam todos muito bem-vindos ao Bruxa da Lua por Eliséia Nissen, bebês. Amorecos, aproveita, né? Aquele mantra de sempre, já deixa aquele like bacana no começo do vídeo, já dá uma olhadinha na tua inscrição, no teu sininho de notificação e me segue ali do lado, se puder, claro, no Bruxa da Lua oficial, vocês sabem aonde. Amores, os pedidos de oração, tá? Deixa pra mim nos comentários e não esquece de me direcionar, se é para limpeza, abertura de caminho e de colocar pelo menos as iniciais, tá? Do nome completo, para a gente poder ter um endereço energético certinho, tá bom? As tiragens são atemporais, então o momento que você encontrar é o momento que a espiritualidade colocou disponível, né, na tua frente para que você assista. E pedindo de novo, já deixa aquele like bacana para me dar uma moral aqui com a plataforma, tá bom? As opções estão na mesa, escolhe com calma, espera teu melhor momento. Se precisar, coloca pause, tá? Não escolhe com pressa. É o teu momento, né, do teu direcionamento, é o teu momento aqui comigo. Então, mesmo que seja uma mesa coletiva, muita coisa bate, muita coisa ressoa. Então, não escolhe com calma, né? Se escolher uma, sentiu que não tá batendo, que não tá ressoando, dá chance para uma outra, tá bom, amorecos? Bora? Ó, Povo do 1 fica com a ágata azul. Tá mais pra cá que eu acho que fica melhor de ver. O povo do 2 com a marrom. E o povo do 3 com a nossa obsidiana. Coitada da nossa obsidiana. Vocês lembram como ela era maior? Não conseguiu se conectar com as opções, não tem problema, tá? Vamos aqui de 1, 2 e 3. Fechou? Combinado? Então, já vem aqui comigo. 2 vem pra cá e o 3 aqui. Vamos dar uma olhada, então, nesse mental aí dessa pessoa em relação a ti. Vamos começar pelas energias. Vou pegar o Lanui. Desejo uma boa sorte, amorecos, e uma boa consulta. Tarô para os consulentes da primeira opção, o que que vibra a pessoa amada em relação aos consulentes? O carro. Peguei. Os namorados, enforcado. Vamos lá, bebês. Aqui, se estão juntos, se tá afastado, tá? Nesse momento, não importa. A gente vê que é uma situação que ainda vai ter muita movimentação. Quando a gente tem o carro na mesa, a gente tem algumas coisas que ainda estão sendo escritas, algumas coisas que ainda estão sendo movimentadas. Então, pode estar travado, se tiver travadas as coisas, no plano físico, né? O espiritual tá aqui, a milhão. Só que eu tenho os enamorados e a carta de fundo, o enforcado. O que que rola, bebês? A gente tá falando de uma pessoa que tem sentimento? Claro que tem sentimento. Quando a gente tem os enamorados na mesa, a gente tem sim sentimento, a gente tem amor, paixão, carinho. Só que os enamorados, eles remetem à dualidade, né? A necessidade de fazer escolhas e escolhas vindas do coração. Uma pessoa que tem nesse momento, ou seria melhor, né, para ele ou para ela nesse momento, ouvir mais as emoções e os sentimentos. Tanto que a vida tá dando um sacode, né? Virou a pessoa de cabeça para baixo aqui, justamente para ela enxergar as coisas sobre um novo ângulo, né? Ver as coisas sobre uma nova óptica, uma nova perspectiva. Mas, assim como os enamorados pedem tomadas de decisões vindas do coração, o enforcado pede para que se abra mão de uma situação em favor de outra. Por isso que a pessoa fica ali balangando, não sabe exatamente o que fazer, não sabe aonde ir, não sabe né? Fica perdido.
Por quê? Porque normalmente, quando a pessoa tá na posição do enforcado, ela não gosta de abrir mão. É uma pessoa que gosta de ter tudo ao mesmo tempo. E a gente sabe que não é bem assim, né? A vida não é um conto de fadas. A gente não pode ter tudo que a gente quer o tempo inteiro. E normalmente, né? Não sei se aí pra vocês é assim, mas normalmente, pra gente escolher alguma coisa, a gente precisa abrir mão de outra, né? A gente sempre vai fazer isso. Por exemplo, se tu quer ir passear, tu vai abrir mão de fazer uma outra coisa. E é isso que essa pessoa não tá entendendo, né? Então, pode ser entre você e uma outra pessoa, pode ser entre você e a vida de solteiro, pode ser entre você e alguma outra situação, né? Vocês aí do outro lado sabem melhor do que eu o que pode estar rolando. Porém, é uma pessoa que precisa ouvir mais o próprio coração, né? E nesse momento, essa pessoa não tá conseguindo, tá meio perdida ali. Vamos olhar nas energias. Para os consulentes da primeira opção, como é que tá o mental aqui da pessoa amada em relação aos consulentes? O mental. Boa. Temperança. Ah, eu gosto da Imperatriz, eu acho ela fofa. Vamos lá, morecos. Carta da integração, né? Em Osho é integração, mas quando a gente fala do tarot tradicional, a gente fala da temperança. É uma carta muito boa. Por quê? Porque a temperança, ela vem trazendo esse equilíbrio necessário para que essa pessoa consiga se pontuar, para que ela consiga enxergar essa situação toda de uma forma muito mais equilibrada, né? A temperança, ela vem temperando, ela vem equilibrando, e a gente só equilibra aquilo que não tá bem, a gente só equilibra aquilo que não tá legal. A carta da receptividade, então, cuida muito bem nesse momento, tá? Porque o que acontece quando a gente tem essa carta aqui? A gente fala de uma pessoa que está receptiva às tuas energias, está receptiva aos teus pensamentos. Então, tenta emanar coisas que sejam positivas, né? Por mais que você esteja brabo ou braba, tenta equilibrar os teus pensamentos, trazer aqui, né, esse jogo de cintura, porque se você ficar pensando assim, nunca vai dar certo, essa pessoa ela nunca volta, ou a gente nunca vai conseguir firmar algo sólido, é justamente isso que essa pessoa está recebendo. Então, é uma carta que mostra uma pessoa aberta às tuas energias, e isso pode ser bom ou ruim, dependendo daquilo que tu emana, tá? A carta da aventura, então, eu adoro essa carta, porque ela não mostra aquela aventura frívola, aquela aventura passageira, não. É como se vocês trouxessem um novo fôlego de vida para essa pessoa, né? Tá vendo a criança, ela tá saindo de um lugar escuro, ela tá indo em direção à luz, então entra novas energias, vocês trazem essa parte do novo, sabe? Do fazer as coisas com vontade, com alegria, né? De descobrir até mesmo sentimentos novos. A carta da voz interior, então, é a sacerdotisa, né, bebê? E eu tenho a sacerdotisa e eu tenho a dona imperatriz aqui na mesa. Como é uma mesa coletiva, eu não posso deixar de pontuar algumas situações para vocês. A gente pode estar falando aqui de triângulo, aonde vocês ficam em oculto aqui dentro dessa situação? Pode. Mas a sacerdotisa, nesse momento, ela pontua uma pessoa silenciosa, uma pessoa muito misteriosa, aquele tipo de pessoa que você olha e não consegue entender o que passa, né? Mas o que será que se passa na cabeça dele ou dela? Porém, é uma pessoa que vibra, assim, uma completude contigo. A própria carta dos enamorados, ela já fala, né, de completude, porém fala de dualidade. E a imperatriz, ela tá aqui justamente para dizer que existe algo que pode ser vivido e que pode ser muito bonito, né? A imperatriz, ela é dona de toda a abundância, de toda a fertilidade. Eu sempre digo, ela é a rainha das rainhas, né? A imperatriz tem todas as rainhas dentro dela. Então, existe sim uma completude. E se aqui a gente tá falando de casais que estão afastados, existe um reinício? Existe, né? A imperatriz, ela pode pegar aí mais ou menos um período de 4 a 9 meses, que é o período que dura uma gestação. Então, ela vem gerando, né? Ela vem gestando novas oportunidades e indo com a correnteza. Então, tá, tipo, deixando a vida fluir, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não é uma pessoa aqui que realmente acaba se esforçando muito ou trancando muito as coisas. Vamos puxar aqui o tarô pra gente dar uma olhada? Vamos puxar as bruxonas. Peraí. Bora lá, bebês. Vamos olhar o mental, que
Depois eu até quero pegar o baralho cigano também. Para os consulentes da primeira opção, como é que tá aqui o mental da pessoa amada em relação aos consulentes? 2 de paus, travou, né? O mental da pessoa amada. Vamos puxar só as que caíram abertas. Um rei de espadas. Bicha do céu, o que que houve? Olha a carta do diabo. Eita, tá se lamentando, né? Vamos lá, bebês. Eu não sei se você tá pensando 24 horas por dia, 7 dias na semana nessa pessoa, mas com certeza essa pessoa tá. Eu tenho a carta da sombra, né? Quando a gente tem a carta da sombra, como é o tarô das bruxonas, né? A gente tem a carta do diabo na mesa. O que que rola quando a gente tem a carta do diabo? A gente tem uma conexão energética forte? Tem. Mas não é aquele tipo de conexão energética muito boa, né? Vem trazendo uma vibe meio baixa aqui. Por quê? Porque é o tipo de pessoa que pode estar, sim, vibrando num ego, numa teimosia muito forte, né? E é o tipo de pessoa que pensa em ti 24 horas por dia, 7 dias na semana. E, meu bem, isso aqui pode fazer com que você pense também nessa pessoa 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, quando a gente tem a carta do diabo na mesa, a gente tem sim uma pessoa que acaba te puxando em energia. Só que isso daí pode dar sintoma físico, não é uma vibe muito boa. É óbvio que a gente não pode deixar de pontuar que a carta do diabo, ela fala assim de desejo, de química, né? Mas ela fala também dessa puxada de energia que não é tão boa. Isso pode te dar taquicardia, isso pode te dar insônia, isso pode te dar dor no corpo, crise de choro, angústia, né? Então, não tá muito uma vibe muito legal aqui, não. Até porque a gente tá falando e adequa aí ao gênero da tua pessoa amada de um rei de espadas. É o seu Creyson, né? Quando ele não manda o... Quando ele não vem, ele manda o seu substituto. Quando a gente fala de rei de espadas, bebês, a gente tá falando de uma pessoa muito racional mesmo. Os reis de espadas, eles são muito práticos, eles são muito mentais, né? Então, é uma pessoa que tá tentando lidar com essa situação de forma extremamente racional. Né? O rei de espadas, ele é conhecido como o gelinho do tarô, né? Só que a gente vê que é uma pessoa que se lamenta, sim, tá? Diante das atitudes que teve, acaba bem chateado, acaba bem amuado. Se você olhar essa carta aqui, são 2 pessoas que estão ali, né? Então, assim, se essa pessoa estiver dentro de um outro relacionamento, a gente já começa por aí sabendo que não é um relacionamento que tá muito legal, né? Mas é uma pessoa que tá muito amuada. Aqui eu tenho um 2 de paus, então tá parado, né? Tá pensando. O 2 de paus, apesar de ser uma pessoa parada, travada, olha ali, o mundo tá na mão. Então tá olhando, tá analisando, principalmente rei de espadas, que é um rei muito analítico. Ele é um rei muito racional. Rei de espadas, todos os reis do tarô, eles são estrategistas, né? Mas o rei de espadas, ele tem aquele quê a mais, né? É um rei extremamente estrategista. Ele não vai dar um passo sem ele ter uma estratégia aqui muito bem traçada. E vai se pontuar, vai dar um passo? Vai. Vai, porque olha aqui o nosso paginzinho, ó. Adoro. Os pajens são as crianças do tarô, né, bebês? Então, os pajens, eles vêm abrindo comunicação. Só que essa conversa que essa pessoa quer ter contigo não vai ser uma conversa muito fofinha em primeiro momento, não. O As de Espadas, ele fala daquela conversa direta e reta, né? Daquela conversa de se pontuar, daquela conversa de colocar os pingos nos is, de sentar, de conversar, de organizar as coisas. E a tendência é que dê bom, viu? Olha o 6 de paus aqui. O 6 de paus é a carta da vitória, né? É a carta de quando as coisas se equilibram, de quando as coisas dão certo. A gente só não pode esquecer que antes do 6 de paus vem o 5 de paus, que é aquela carta do povo, né? Se pegando ali no desentendimento, né? Bora ver aqui com o tarô psíquico, vamos lá. Para os consulentes da primeira opção, como é que tá aqui o mental da pessoa amada em relação aos consulentes? O mental. Bora lá, bebês. Ó, gostei. Gostei. Tá, peraí, não vamos falar, que é pra, né? Olha a decisão aqui de novo. Apenas respirando. Bebês, carta do diabo, carta do enforcado. Ó,
Sabe aquele momento na nossa vida que o bicho tá pegando, o caos tá pegando, o negócio tá complicado, a gente tem 10 mil coisas para resolver, o negócio não tá legal, e a gente dá aquela parada e diz assim, não, peraí, deixa eu dar só uma respirada aqui, vamos puxar um fôlego, e para continuar, é esse momento que essa pessoa tá vivendo. Ela tá, por isso que esse 2 de paus tá aqui na mesa, ela tá pausada justamente porque ela quer, sabe aquela parte ali, só vamos respirar aqui, gente, vamos respirar porque o negócio tá doido, né? Então é aquele momento que a gente respira para equilibrar as coisas e conseguir fazer as coisas de forma clara, né? Se centrar um pouco mais. Aqui a gente tem a carta de acreditar e ter sucesso, então é uma pessoa que acredita, sim, que vocês possam ter sucesso, que vocês possam ser um casal onde exista equilíbrio. Só que a gente tem uma pessoa esperando alguma coisa aqui, tá aguardando resultados. Não sei se é alguma coisa em relação a vocês ou em relação a uma outra situação. Porém, a gente tem tempos de mudança, olha aqui. Né? As coisas, elas não vão ficar paradas. Elas estavam paradas até agora. Bebê, se segura aí, porque essa aqui é uma carta extremamente forte. Tanto que eu tenho aqui a carta da liberação. Algumas coisas a pessoa já tá se liberando. Algumas coisas ela tá soltando, algumas coisas ela tá deixando ir. Algumas coisas, tipo, ela tá... Sabe quando a pessoa ela se solta de alguma prisão, de alguma coisa que tá sufocando? É essa carta aqui. A gente tem uma pessoa que tá mudando o foco, então algumas coisas ela já tá conseguindo enxergar com clareza, que é o que a gente quer na carta do enforcado. Porém, a necessidade de tomada de decisão ainda tá aqui, ó. Existe a necessidade de tomar algumas escolhas. Vai conseguir, pelo que eu tô entendendo aqui diante do jogo de vocês, vai sim. Tá bom, amorecos? Eita, hein? É isso pro povo do 1. Eu espero que tenham gostado da tiragem da minha energia. Amo estar aqui com vocês. Vou dar um pause e arrumo a mesa e eu já volto pro 2. Beijo, 1. Já vem 2. E aí, lindeuses e lindeusas do 2. Bora, morecos. Vamos dar aquela olhada no mental da tua pessoa amada em relação a você? Pensa aí nessa pessoa, pensa no rostinho dela. Manda pra cá essa energia. Eu desejo uma boa sorte, amorecos, e uma boa consulta. Tarô para os consulentes da segunda opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles? O que vibra a pessoa amada em relação a eles? Ô, meu querido, você estava demorando. Tem o seu Creyson voltando. Temos um relacionamento kármico, temos tudo na mesa do 2. Bora lá, bebês. Imperadores. Quem já tá comigo já conhece essa figurinha, né? De cor e salteado. Se bem que é o imperador do Lanuia. O imperador, né? Vamos combinar que esse imperador aqui. Mas bora lá. Quem já tá comigo aqui já conhece, né? O seu Creyson. Quem tá chegando agora, vamos explicar um pouquinho como é que funciona essa figurinha aqui, né? Nosso imperador, ou para os íntimos, seu Creyson. Amores, adequa ao gênero, né? Então pode ser homem, mulher. Quando a gente fala de imperador, bicha, o negócio é complicado, porque ô, pessoa complicada. É complicado, eles são assim, às vezes eu acho até que são tripolar, não é nem bipolar, é tripolar. O que rola? São pessoas bem racionais, né? Quando a gente fala de imperador, a gente fala de racionalidade. Então, os imperadores, eles têm essa tendência mesmo, né? De agir mais com a razão do que com a emoção, né? E eu sempre falo, não é que não sintam, né? Às vezes, no jogo, a gente abre a cabeça de um imperador, ele tá completamente prático, tá estático, e o coração tá ali, cheio de sentimento. Então, não é que não sinta, sente, só não sabe exatamente como lidar, não sabe o que fazer com isso, né? Eu não tenho um ai para falar de imperadores na parte profissional. Normalmente, os imperadores são os que mais sofrem de burnout por aí, porque o bichinho que trabalha, né? Mas para lidar com as emoções e os sentimentos, é difícil para eles, porque a gente fala de uma pessoa que já traz traumas, né? Os imperadores, normalmente, ou eles tiveram infâncias bem complicadas, ou saíram até estão em relacionamentos bem complicados, né? Então, a gente já fala de uma pessoa que traz um pacotinho de trauma, né? Isso quando não vem com a macumbinha de brinde, né? Pode puxar aí, bicho, normalmente imperador tá macumbado. Então, quando a gente fala de imperadores, a gente fala dessa racionalidade, né? De uma pessoa que não sabe lidar muito bem com as emoções e com os sentimentos.
E a gente tem aqui a carta da Roda da Fortuna, né? Que aqui no Lá tá maravilhosamente representada pelas moiras. O que acontece? Quando a gente fala de Roda da Fortuna, a gente normalmente fala de relacionamentos kármicos. E aqui a gente vê que se estão juntos, se estão afastados, aqui não importa. Carta da Roda da Fortuna com o julgamento, ou seja, o fio do destino de vocês ainda tá ali, sendo tecido. Ai, bruxa, mas a gente tá afastado, sei lá, quanto tempo, não importa. Né? Eu sempre falo que o tempo da espiritualidade, ele é completamente diferente do nosso. Então, quando a gente fala de Roda da Fortuna e de julgamento, a gente fala de relacionamento kármico. Eu não gosto de quem romantiza relacionamento kármico. Por quê? Porque normalmente são relacionamentos extremamente complicados, né? São relacionamentos que oscilam, fica ali entre idas e vindas, é intenso. Só que lembra que eu falo sobre a intensidade. É intenso tanto quando vocês estão se dando bem, que daí vocês se dão muito bem, quanto o negócio desanda. Aí quando o negócio desanda, meu bem, desanda uma coisa atrás da outra. Então, pode sim ser relacionamentos que se pontuam períodos juntos e períodos afastados, né? E são extremamente complicados isso. Ai, bruxa, mas só porque eu tenho um relacionamento kármico significa que eu tenha que viver ele? Não. Não. Porém, a gente vê que, mesmo se estão afastados, ainda tem, ó, fio do destino conectando e ligando vocês, tá? Vamos puxar um Osho aqui, pra gente dar uma olhada nessas energias. Para os consulentes da segunda opção, o que vibra a pessoa amada em relação aos consulentes? O que vibra? Momento a momento. O que vibra a pessoa amada em relação aos consulentes? Boa. Temperança tá na mesa. Gostei. Vamos ver. Bora lá, bebês. Carta da compreensão, tá? Quando a gente tem a carta da compreensão, tá vendo que é um passarinho saindo da gaiola? Quando a gente tem a carta da compreensão, a gente tem uma pessoa que consegue enxergar algumas coisas já com uma certa clareza, até porque a carta de fundo em Osho é a carta da consciência. Então, a gente vê uma pessoa enxergando algumas coisas já com clareza, porém, algumas outras coisas ainda não. Vocês já viram como é que a gente faz para soltar passarinho? Né? Quando eu era pequena, meu pai tinha, né, vários passarinhos e eu abria a gaiola de todos. Eu soltava todos, assim, eu ficava indignada com aqueles passarinhos presos. O meu pai não falava nada, ele deixava a porta da gaiola aberta, os passarinhos voltavam. Por quê? Porque a pessoa ela precisa entender a essência da liberdade. Quando a gente fala de imperador, a gente fala normalmente de pessoas muito bloqueadas, cheia de gatilhos emocionais. Então, a gente fala de uma pessoa que está em processo, sim, de libertação, porém, pode voltar a cair nos mesmos erros em algum momento? Pode. Pode sim, né? Tanto que a gente tem aqui a carta da integração, a gente tem a carta da temperança. Maravilhosa essa carta, porque é uma carta que fala de um reequilíbrio. Reequilíbrio das emoções, reequilíbrio dos sentimentos. E a gente só reequilibra aquilo que não tá legal, a gente só reequilibra aquilo que não tá bem, né? Então, a temperança vem trazendo esse joguinho de cintura aí pra dentro dessa situação de vocês. Tá dando um passinho de cada vez aqui, tá ali pisando em ovos, né? Momento a momento, então tá até tentando se reequilibrar aqui em cima de algumas coisas. É uma carta que fala de uma pessoa que tá ali tentando equilibrar até a própria vida também, né? E a carta da simplicidade. Eu não vejo essa pessoa como sendo uma pessoa que tem um coração ruim, né? Normalmente os imperadores, quando é imperador, imperador mesmo, tá? Não imperador Nutella. Quando é imperador, imperador de verdade, normalmente são pessoas que não têm coração ruim. Só são pessoas que não sabem lidar com as emoções e os sentimentos. Bora de tarô, vamos lá? Para os consulentes da segunda opção, como é que tá o mental da pessoa amada em relação aos consulentes? 7 de espadas. O mental da pessoa amada. Eita. Nossa, bicha. Que a gente tem a temperança na mesa, glória aos deuses. Porque o negócio que tá feio. Tá, vamos lá, ó. Temperança, nossa, amém. Temperança na mesa de novo, né? Então, assim, tá realmente passando por um processo de reequilíbrio e um reequilíbrio extremamente necessário. Por quê? Porque a gente tem aqui junto,
9 de espadas e 10 de espadas. Essa pessoa, ela tá passando por um período treva, um período sombra. Não tá no seu momento de glória, não tá no seu melhor momento aqui, não. Né? A gente tem a carta do louco, então a gente pode sim estar falando ou de uma pessoa mais nova que vocês, ou até mesmo de uma pessoa até um pouco imatura, né? Porque o louco, às vezes, ele acaba agindo de forma um pouco impulsiva, mas é sem maldade, né? O louco, ele no tarô, ele não tem maldade, o louco é praticamente uma criança. E a gente tem aqui um 2 de paus, então a gente vê uma pessoa que tá pausada, né? Mas tá pausada e olha ali, tem um mundo na mão, né? Tá analisando a situação, tá olhando, tá observando, só que é uma pessoa que não tá bem, tá? A gente tem um 9 de espadas. Bicha, 9 de espadas já é ruim, junto com 10 de espadas aqui é pior ainda, é complicado. Né? Por quê? Porque o 9 de espadas mostra uma pessoa que não tá com a cabeça legal. O 9 de espadas é aquela carta da perturbação da mente, né? É uma pessoa que pode não estar dormindo bem à noite, pode estar tendo pesadelo, pode estar tendo enxaqueca, pode estar tendo ansiedade. Então, o 9 de espadas, ele mexe com toda essa parte do mental, do psicológico. E é uma pessoa que está passando por uma finalização de ciclo extremamente complicada. 10 de espadas. Mano, assim, imagina, se um 3 de espadas, né, já dói, imagina um 10 de espadas. Então, a gente tá falando de uma pessoa que tá ali caída, por isso que essa pessoa tá pausada, né? Vai como? Vai rastejando, não vai como dar. Né? Minha mãe tinha uma frase que ela dizia assim, minha filha, se tu tá passando pelo inferno, vai rastejando, vai rolando, vai do jeito que for, só não para, né? Porque se essa pessoa se pausar realmente nesse momento, vai sofrer muito mais do que já tá sofrendo, e tá sofrendo, tá? Alguma coisa tá acontecendo diante da vida dessa pessoa também, além da situação de vocês, tá? Porque não te engana achando que essa pessoa não tá sofrendo com o que aconteceu ou com o que tá acontecendo, porque tá sim. Só que a gente tem um 7 de espadas, então a gente tem uma pessoa ali, é a autossabotagem em pessoa, né? O 7 de espadas é a carta do ladrãozinho do tarô, então uma pessoa que muitas vezes acaba assim, fugindo das emoções, fugindo dos sentimentos, mas olha só como é que vocês vieram, eu adoro, gente, eu amo essa combinação. Eu tenho uma rainha de ouros e eu tenho um 9 de ouros. Bicha, assim, adequa ao teu gênero, tá? Homem, mulher, quando a gente tem uma rainha de ouros, a gente tem aquela pessoa madura, tá? Eu não digo velha, eu digo madura. Por quê? Porque a rainha de ouros, meu bem, ela já sabe o que que ela quer, ela já sabe o valor que ela tem, ela já sabe o que que ela merece, ela já sabe muito bem o que ela não merece, ela já tem uma vida estável, ela já tem estabilidade, tanto financeira quanto emocional. E é assim que essa pessoa te vê. Ai, bruxa, mas eu não tô assim. Bicha, é assim que essa pessoa tá te vendo. Se tu não tá assim, vamos se movimentar para conseguir ficar, né? Principalmente porque eu tenho o 9 de ouros aqui do lado. Bicha, o 9 de ouros é a carta, é o suprassumo do empoderamento. É o glamour em pessoa, né? É aquela pessoa, não digo metida, mas é aquela pessoa que sabe o que quer, né? É aquele tipo de pessoa que olha pra ti e diz assim, olha, eu não preciso estar contigo, tá? Porém, eu te dou a honra de estar ao meu lado. Essa pessoa, ela te enxerga desse jeito, ela te vê desse jeito, né? Então, assim, ah, não tô assim, então vamos buscar ficar, né? Vamos puxar o tarô psíquico aqui, bora lá. Mas bem, por isso que saiu a temperança 2 vezes na mesa, esse imperador tá caído. O que que tem no fundo? A torre? O diabo, ah, tô falando. Ah, olha aqui, te disse, ó. Torre, bebê. Tá na torre. Esse imperador aqui tá passando por um momento extremamente caótico. Não tinha como não vir a torre com essas cartas aqui. Para os consulentes da segunda opção, como é que tá aqui o mental da pessoa amada em relação aos consulentes? Carta da confiança, carta do tempo de mudança, abrindo suas asas. Tem amor, tô falando. Ó, gostei. Chakra da coroa tá ativado. Carta da nutrição. Puxa mais 2. Controle. Decisão. Tá. Bora lá, bebês. Tá faltando um pouquinho de confiança, né? Tá faltando um pouco dessa pessoa se jogar realmente em relação a essa situação toda aqui. Mas isso vai mudar, tá? A gente tem aqui, ó, carta do tempo de mudança. Então,
a gente viu, né, que tá passando por mudanças e mudanças, né, complicadíssimas, bem difícil mesmo esse jogo dessa pessoa aqui. Casa da Torre, o bicho tá passando aqui, o negócio, o bicho tá pegando. Abrindo as asas, então a gente vê que é uma pessoa que vai conseguir superar tudo isso, sim. Até porque a gente tem uma pessoa que tem amor por ti. Olha o tamanho desse coração. Existe amor. No meio desse caos todo aqui, é como se vocês ainda dessem força para essa pessoa conseguir se levantar, para essa pessoa conseguir se movimentar. E aqui, ó, se vocês estão fazendo oração, adoçamento, pode ter certeza que tá funcionando, porque eu tenho o chakra da coroa. O chakra da coroa é o chakra que nos liga à espiritualidade. Então, a gente tem a temperança 2 vezes na mesa, a gente tem o chakra da coroa ativo, a gente vê a espiritualidade tentando dar um amparo, tentando dar um guiamento para essa pessoa. E não se engana não, tá? Afastados ou junto é uma pessoa que nutre muito, muito carinho, muito amor por ti. É como se vocês dessem vida para essa pessoa. A gente tem aqui a carta do controle, então é uma pessoa que ainda assim busca controlar as emoções e os sentimentos, né? Mas aqui, ó, carta da decisão, vai precisar se pontuar em algum momento, essa pessoa ela vai precisar fazer uma escolha. Não só diante dessa situação toda, mas diante da própria vida, que tá uma bagunça, né? Então, assim, o 10 de espadas não tem mais para onde ir, né? O 10 de espadas é aquela carta do fundo do poço, então ou a pessoa levanta ou ela levanta, né? Tanto que a gente tem a torre na mesa, tem uma desestrutura da vida dessa pessoa. Essa pessoa muda ou ela muda. Aqui não tem escolha, entendeu? Ou vai ou vai. É mais ou menos isso que a espiritualidade está fazendo com essa pessoa aqui. Eita, 2, hein? Nossa, é isso pro povo. É isso pro povo do 2. Eu espero que tenham gostado da tiragem, espero que tenham gostado da minha energia. Não preciso nem dizer que eu amo estar aqui com vocês. Vou dar um pause e vou arrumar tudo e eu já volto pro povo do 3. Tô até com medo do 3. Beijo, 2. E aí, delícias do 3. Confesso que estou com medo diante das tiragens que têm saído no 1 e no 2. Mas vamos embora. Aperta o cinto. Pensa aí na tua pessoa amada. Pensa no rostinho dele ou dela. Manda essa energia pra cá. Vamos ver. Vai que o 3 é o mais tranquilo, né? Pensa aí nessa pessoa. Manda pra cá. Desejo uma boa sorte e uma boa consulta, amorecos. Para os consulentes da terceira opção, como é que tá aqui o mental da pessoa amada em relação aos consulentes? O mental. Eu nem vi. O enforcado. A força. Olha. O eremita. Olha. Vamos, calma. Tamo tranquilo. Mais ou menos, mas tamo tranquilo, bebê. Bora. Ó, o eremita. O eremita, ele pode estar pontuando ou um período de afastamento físico, ou um período de afastamento emocional. O eremita é aquela pessoa que se afasta, é aquela pessoa que se retira, né? Mas por quê? Porque o eremita, ele dá um mergulho profundo, né? Diante das próprias emoções, diante dos próprios sentimentos. É uma pessoa que está num processo de autoanálise muito forte, tanto em relação à própria vida, quanto em relação à situação de vocês. Então, quando a gente tem um eremita na mesa, a gente tem uma pessoa que busca consciência, que busca autoconhecimento, que busca se entender mais, que busca entender aquilo que sente, né? Então, a gente tem uma pessoa dentro desse processo. O chato do eremita é que pode pontuar, sim, um afastamento, né? Um afastamento físico, um afastamento emocional. Porém, o bom é que a gente tem uma pessoa buscando uma consciência nesse momento, né? Só que é uma pessoa que está dentro de um controle emocional muito forte, o que é normal, né? Visto que a gente tem uma pessoa na carta do eremita. Então, a gente tem a força, né? A gente tem uma pessoa dominando as suas emoções, dominando os seus sentimentos. Vai conseguir ficar assim muito tempo? Não, né? Porque por mais que esse leão aqui pareça, né, que são as emoções e os sentimentos, pareça domesticado, ele não é um animal doméstico, né? Ele é um animal selvagem, assim como as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos impulsos. Só que a gente tem uma pessoa na posição do enforcado. O que rola aqui no enforcado, né? O enforcado é um sacode mesmo, é um sacode da própria vida, é um sacode da própria espiritualidade. Porque quando a pessoa ela tá na posição do enforcado, mostra uma pessoa que tem ali uma visão muito rígida, estava conseguindo ver as situações por um ângulo só,
por um ponto de vista só, né? E é quando a espiritualidade olha e diz assim, não, calma aí, pera, vem cá que eu vou te mostrar que dá pra ver essa situação de uma outra forma. Então ela pega e vira a pessoa de cabeça para baixo. Normalmente a vida da pessoa fica bem caótica. Por isso que a gente tem uma pessoa em eremita, né? A pessoa conseguiu pegar aqui a jogada, conseguiu pegar que algumas coisas ela precisa analisar, algumas coisas ela precisa olhar profundamente. Só que o enforcado, ele também traz aquela vibe de ter que tomar decisões. E as decisões do enforcado, normalmente elas implicam abrir mão de uma situação em favor de outra, né? É o que normalmente acontece o quê? Na nossa vida, né? Um exemplo bem besta. Se eu tô numa sorveteria e eu posso tomar só um sabor de sorvete, eu preciso escolher entre, sei lá, chocolate e morango. Para mim, se eu escolher o chocolate, eu vou abrir mão do de morango. Se eu escolher o de morango, eu vou abrir mão do de chocolate, né? A nossa vida é o tempo todo assim, a gente faz escolhas e normalmente dentro dessas escolhas a gente precisa abrir mão de uma situação em favor de outra, né? Para mim sentar aqui e gravar e atender vocês, eu preciso abrir mão de, não sei, ficar com meus filhos, de ter um momentinho de folga, porém são as escolhas que eu fiz, né? E a vida ela é assim, esse jogo de cintura de escolher. Só que quando a pessoa tá na posição do enforcado, ela não quer perder, ela não quer abrir mão de nada, ela quer ter tudo ao mesmo tempo. E a gente sabe que não é assim. Por isso que o enforcado fica ali, ó, balangando, né? Então é uma pessoa que acaba se pausando diante dessa situação, simplesmente porque não quer escolher, não quer perder, entre aspas, algo, né? O enforcado em alguns decks ele vem como o nome de o sacrificado, né? Porque normalmente quando a pessoa tá na posição do enforcado, ela fica meio mimizenta. Vamos ver aqui com Osho as energias, bora lá. Para os consulentes da terceira opção, o que vibra o mental da pessoa amada em relação aos consulentes? O mental. Um passinho de cada vez aqui, né? Ó, bicha. Eita. Pessoa que se segura. Tá bem, tá orientado. Bora lá, carta da orientação, 3 de ouros, tá? A gente tá vendo que a espiritualidade tá oferecendo um guiamento, tá oferecendo um amparo, tá dando o caminho ali para essa pessoa pegar a visão que ela precisa pegar. A gente tem aqui a carta da completude, né? Então, se vocês estão afastados, existe um reinício? Existe, porque é a carta do mundo, né? Aqui vocês se complementam, vocês se completam. Eu não gosto dessa frase, o outro lado da maçã, o outro lado da laranja. Não, bicho, aqui vocês, dentro de cada completude que vocês são, vocês somam, né? E é isso que é a carta do mundo. São casais que já passaram por muita coisa, passaram, normalmente por ser a última carta do tarô, normalmente já passaram por todos os outros arcanos, é torre, é enforcada, é carta da morte, é temperança, é o 3, né? O 3 sendo o 3. Então, quando a gente tem a carta do mundo na mesa, a gente tem casais que já passaram por muita coisa. Só que a gente tem uma pessoa que tem consciência, sim, sobre algumas coisas, está conseguindo pegar a compreensão sobre alguns movimentos que precisa fazer, porém é uma pessoa que ainda tem, sim, amarras e travas emocionais, tá? Eu tava explicando pro 2, né, sobre essa carta aqui, e eu tava falando que quando eu era pequena, meu pai tinha muito passarinho, né, preso em gaiola, e eu ficava muito braba de ver aqueles passarinhos. Então, eu abri todas as portinhas das gaiolas. E o meu pai não falava nada, ele ficava quieto, ele só ia lá, abria de volta e deixava aberto. E aí, o que acontecia? O passarinho voltava. Por quê? Porque a tendência da pessoa conseguir se libertar ali de alguns comportamentos, até mesmo de algumas autossabotagens, não quer dizer que a pessoa não vai cometer alguns erros novamente, né? A pessoa ela tá pegando a compreensão de como funciona. Normalmente são pessoas que não estão acostumadas a lidar com a liberdade, a lidar com relacionamentos saudáveis. Elas precisam entender como é que funciona isso, né? E aqui a carta da repressão. Então, a gente vê uma pessoa que traz muito traumas, né? Podem ser traumas antigos, traumas de infância. A questão é que tá cheio de amarra ali, né? E o reloginho tá ali, tic-tac, porque essas paredes aqui, elas não estão paradas, elas estão se fechando. E aí, o que acontece? Psicossomática, né? Pode dar ali uma depressão, pode dar ataque de ansiedade. Então, uma pessoa que pode sim acabar se sufocando
né? Diante das próprias emoções e dos próprios sentimentos. E tá dando um passinho de cada vez, tá? Olha aqui, momento a momento. Tá resolvendo uma coisa de cada vez em relação à própria vida, em relação a vocês. E a esquizofrenia, de novo aqui, né? 2 de espadas. É a carta que fala de tomada de decisões, né? Então, a pessoa não vai, olha ali, tá se segurando com a pontinha da mão e com a pontinha do pé. A pessoa não vai conseguir ficar ali muito tempo. Uma posição completamente desconfortável, assim como a posição do enforcado. Já é uma carta que fala que vai precisar tomar, ou toma uma decisão, ou toma uma decisão, né? Bora lá, para os consulentes da terceira opção, como é que tá aqui o mental da pessoa amada em relação aos consulentes? O mental da pessoa amada em relação aos consulentes. Olha a temperança na mesa. Ai, como eu gosto. Vamos deixar aqui, se precisar a gente puxa mais. Um pagenzinho. Ai, a rainha de paus. Arrasaram, bebês. Arrasaram. Bora lá. Carta do carro. Se é uma situação que tá parada, que tá travada, fisicamente, energeticamente, o negócio não tá parado, não. Tá? Inclusive, tem muita água para rolar aqui entre vocês. Se estão afastados, não é um afastamento definitivo. Carta do carro, ela pontua ainda muita movimentação. E a dona temperança, que amo, né? Amo a temperança, porque a temperança, ela vem trazendo aquele joguinho de cintura necessário para reequilibrar essa situação toda. Então, quando a gente tem a temperança na mesa, a gente tem reequilíbrio. Só que a gente só reequilibra aquilo que não tá bem, né? Então, a temperança, ela entra como um auxílio profundo da espiritualidade dentro dessa situação, porque é o anjo da temperança, né, bicha? Então, é o anjo da temperança, a espiritualidade aqui amparando, ancorando, já tinha aparecido ali em Osho, né, a orientação 3 de ouros. Então, é uma situação que tá sob o amparo e o ancoramento da espiritualidade. A gente tem aqui um 6 de ouros, então, assim, essa pessoa, ela sabe que ela não te ofereceu aquilo que ela poderia ter te oferecido. Né? Quando a gente tem os 6 de ouros, a gente tem um relacionamento desigual. Enquanto um faz mais, enquanto um se esforça mais, o outro se esforça menos. Talvez isso aqui era algo que essa pessoa antes não tinha essa compreensão que apareceu ali em Osho. Ela não conseguia enxergar que ela estava agindo dessa forma. Hoje é uma pessoa que já consegue. A gente tem uma intensidade muito forte aqui na mesa de vocês. Olha o 8 de paus aqui. Só que lembra o que eu falo sobre intensidade, né? Se fosse só pro lado bom da coisa, aí ia ser maravilhoso, né? Mas é aquele tipo de relacionamento que quando é bom, é muito bom. E aí quando começa a desandar, meu bem, o negócio parece que nunca vai dar certo mais. Porque aí é um problema atrás do outro, parece que não se entende, parece que não consegue conversar, parece que não, o outro não entende o que o outro tá falando. Então, a intensidade a gente não pode esquecer, que é para quando é bom, porque daí é muito bom, e é quando é para ruim, porque também é muito ruim, tá? Mas, assim, é uma pessoa que quer se dedicar mais a tudo isso, quer se dedicar mais a você. A gente tem o eremita e a gente tem o 8 de ouros, né? O 8 de ouros é a forte dedicação. A gente só não pode esquecer que a gente está falando de ser humano, né? E, por exemplo, se for um imperador aqui, como normalmente sai, não adianta esperar um imperador com um buquê de flores de chocolate na mão todo dia, né? A gente precisa trabalhar dentro da realidade daquela pessoa, que a gente não pode exigir também algo que uma pessoa não saiba dar. Mas é uma pessoa que quer se dedicar mais, é uma pessoa que quer, sim, ofertar mais para você, porque sabe que deixou a desejar. E vocês vieram, eu não esperava menos. Ah, não esperava menos. Adequa ao teu gênero aí, bicha. Rainha de paus. É só tu olhar pra essa rainha de paus que tu já vai entender o que tá rolando. Gente, eu amo. Rainha de paus, rainha de espadas, rainha de ouros, pra mim, assim, são incríveis. Porque a rainha de paus, ela tem um desejo de viver, ela tem um fogo de vida, ela tem uma vitalidade, ela tem uma força, que aonde uma rainha de paus chega, ela marca. Seja pela energia, seja pela risada, seja pelo jeito, né? As rainhas de paus, elas são meio escandalosas, mas tirando isso tá tudo certo. Mas o fogo de viver, sabe? O desejo, a intensidade, tudo que uma rainha de paus faz, ela faz com muita intensidade, ela faz com muito desejo. Sem contar que é um naipe do fogo, né, bebê? Assim, consegue me entender? E aqui eu tenho um pajem de copas. É uma pessoa um pouco imatura? É.
Mas os pajens são as crianças do tarô, né? Os pajens, eles vêm abrindo comunicação. O pajem de copas, ele é meio lerdinho, tá? Que às vezes ele se distrai pelo caminho. Mas é uma pessoa que vai abrir comunicação contigo, sim, né? E tem sentimento, porque não deixa de ser o pajem do naipe de copas, né? Vamos puxar aqui o tarô psíquico. Bora lá? Para os consulentes da terceira opção, como é que tá o mental da pessoa amada em relação a eles? Olha ali, tentando segurar o sentimento, bonitinho, ó. Aham, vai abrir. Adoro, vamos ver. Ó, chakra do plexo solar ali. Opa, gostei. Ó, carta da nova vitalidade, da nova energia. A gente vê que é uma pessoa que entra sobre uma nova energia de vida, tá? Provavelmente vai conseguir pegar a visão aqui, tá em eremita, né? Vamos torcer. Bora lá, carta da confiança. Faltou um pouquinho, né, de confiança dessa pessoa, ou em relação a essa situação toda, ou até mesmo em relação a ela mesma ou a ele mesmo. Aqui, né, o sentimento tá ali, presinho, trancadinho, vai ficar ali muito tempo, não. Não, porque logo em seguida a gente tem a carta do abrindo-se, né? Então, por isso que é tão importante essa parte do eremita, né? É que nem uma borboletinha, sabe? A gente não pode ajudar a lagarta a sair do casulo. A gente pode fazer ali, ficar torcendo para ela, conversar com ela, ó, vamos lá, você vai conseguir, né? Mas a transformação da lagarta em borboleta vai depender da lagarta. E é isso que está acontecendo com essa pessoa. Tanto que é uma pessoa que também tá te ensinando muita coisa, tá? Essa história toda também tá ensinando muita coisa para vocês. A gente tem aqui a carta do brilho. Então, ó, a carta do brilho do lado do plexo solar. Pode ser uma pessoa um pouquinho orgulhosa? Pode. Pode ser uma pessoa um pouquinho ali, né, se achar demais? Pode. Mas com certeza é uma pessoa que vai começar a se movimentar assim. Chakra do plexo solar, né? O movimento, aquilo que traz as novas energias e a nova vitalidade. É uma pessoa que entra sob uma nova energia. Nossa, 3, vocês arrasaram hoje. Bicha, vocês arrasaram hoje. Olha, eu tava até com medo, mas é o que eu sempre falo pra vocês, né? Ou o 3, ele é bom, é muito bom. Ou o 3, o negócio... Eu acho que eu e vocês, 3, eu acho que a gente tem uma ligação kármica. O que vocês acham? É isso pro povo do 3. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenham gostado da minha energia, da minha leitura. Eu não preciso nem dizer que eu amo estar aqui com vocês. Um beijo enorme no coração, amo vocês. Fui!